Oi, pessoal, bom dia. Espero que vocês e os familiares estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o luto, né, e a relação do estudo disso para a prática de enfermagem, e os cuidados paliativos, ok? Essa é a nossa última aula sobre essa temática, tá? Que envolve assuntos relacionados aos cuidados paliativos, tá bem? Então, pessoal, a gente vai abordar, então, a questão do luto e a gente vai falar um pouquinho do que isso interfere, né, nos cuidados paliativos, ok? Então, eu estruturei essa aula de luto em 5 temáticas, né? E a gente vai falando sobre elas mais para frente. Então, o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre as bases conceituais históricas do luto, tá? Então, assim, primeira questão, né? Eu coloquei aqui esse autor, o Colin Parkes, né? Ele fala muito sobre o luto, é um grande estudioso sobre o luto, e ele fala que o luto é uma importante transição psicossocial. Então, provavelmente não, né? Todos vão passar por essa transição psicossocial na vida, porque psíquica, porque sempre há uma mudança psicológica que advém do luto, né? Sempre vai haver. E social também, porque se alteram papéis, né? Relacionamentos, estruturas familiares e sociais, ok? Tem impacto em todas as áreas da influência humana, então impacta na área da saúde, impacta na economia, impacta, sei lá, no estudo da filosofia, da história, né? Então, o luto tem impacto em todas as áreas onde a gente tem a influência, certo? E aqui uma frase do Colin Parkes, né? A experiência de ter um vínculo emocional rompido pela morte traz consequências no âmbito somático, social, emocional e cultural. Então, o luto, ele não se dá apenas pela morte, né? Morte biológica de alguém. Ele pode se dar por uma separação, pela perda de um emprego, pela perda de um animal de estimação, pela perda de um bem material, né? Por N razões. Mas nessa aula a gente vai focar especialmente no luto relacionado ao morrer, né? Que é a relação que a gente faz com cuidados paliativos. É claro que mesmo em cuidados paliativos a gente vai ter outros lutos, né? Por outras perdas secundárias, né, que a doença vai trazer, né? Por exemplo, a possibilidade de perder algum membro da família, alterar a rotina familiar, rotina financeira. Então, envolve também, tá? Ele fala assim que o luto vai ter consequências no âmbito somático, porque a gente vai ver tem repercussões orgânicas, então tem alguns sintomas. Então, por isso que pode, né, ter alguns sintomas. Nós temos que fazer processo de enfermagem também para os familiares enlutados, porque eles podem ter, né, uma elevação da pressão, cefaleia, a gente vai ver vários sintomas, tá? Tem consequências sociais, porque muda a estrutura, né, de relacionamentos daquela pessoa, emocional, com certeza, porque é uma transição psíquica, e cultural, porque as pessoas tendem a ter modificações, né, após uma situação de luto. Etapas, então, tem vários autores que definem essa questão de etapas, né? Então eu peguei, deixa eu ver se eu coloquei aqui a referência, mas acho que essa referência também é do Colin Parkes. Então, ele refere que a primeira sensação que a pessoa pode ter é de entorpecimento, né? Uma reação inicial. Então, pode ocorrer choque, né? A pessoa pode ficar chocada. E como que é a reação das pessoas frente a esse choque? Pode ser bem variada, né? Algumas pessoas podem gritar, se jogar ao chão, chorar muito, ou totalmente o oposto, não falar uma palavra, não derramar uma lágrima. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Que não é só a demonstração desse sentimento, mas a ausência também pode acontecer, tá? Descrença, então assim, não acreditar no que tá acontecendo, né? Ficar meio entorpecida, perdida, vamos usar essa palavra, né? É uma sensação assim de estar desamparada, imobilizada. Então,
sabendo disso, a gente pode, enquanto enfermagem, auxiliar os familiares, principalmente nessa primeira reação de entorpecimento, em que as famílias podem ter uma tendência a não tomar decisões, né? Não querer sair do quarto, ficar sentada num local, não querer ligar para ninguém. Então, a gente vai auxiliar nesse cenário, tá? Então, muitas vezes a gente pensa, é o luto quem cuida é o psicólogo. Sim, também é o psicólogo, mas nós também temos um papel frente a essas reações, né? Essas etapas, tá? Duração, quanto que vai durar? Primeiro, vai ocorrer, né? É muito individual, mas pode ser horas ou muitos dias. Então, quanto tempo a pessoa pode ficar com essa sensação de entorpecimento, né? De não conseguir fazer as coisas, de estar perdida, sem ação. Às vezes, alguns minutos, né? Tem pessoas que alguns minutos, tem pessoas que horas, tem pessoas que semanas, tem pessoas que meses, tá? Então, isso é muito individual. Ó, podem ocorrer sintomas somáticos, então eu acho que aí também a gente tem um papel, né, em examinar essa pessoa, em conversar com ela e procurar realizar intervenções para minimizar esses sintomas, se for possível, tá, gente? Por exemplo, dor de cabeça. Tem muitos relatos em vários livros, até naquele livro, se vocês puderem ler, eu acho um livro maravilhoso, um livro lindo, da Juan de Dion, que é o ano do pensamento mágico. Ela narra, né, vários sintomas que ela teve. Ela fala que ela chorou tanto que acumulou secreção aqui nas vias aéreas e doía muito a cabeça dela. Era uma dor insuportável de cabeça. Então, veja, é complicado também a gente querer medicalizar o luto, porque vai acontecer, né? Esses sintomas provavelmente vão acontecer. Mas se houver algo que a gente possa fazer para minimizar, né? Ela até cita no livro dela a questão da alimentação. Muitas pessoas que estão sozinhas nesse momento tendem a não comer. Então é muito bacana, assim, quando alguém resolve levar um alimento para essa pessoa. Por exemplo, ela cita sopa, né? Levar uma sopa ou levar alguma coisa para a pessoa comer, para que ela não tenha essa preocupação de preparar, porque às vezes ela não tem energia para isso, mas ela também precisa se alimentar. Então, nós da enfermagem, a gente pode auxiliar nessas questões, tá? Então, ó, dor de cabeça, dor no peito, o próprio Colin Parkes, no livro dele, ele faz uma pesquisa, que eu até citei na aula de insuficiência cardíaca de infarto, né? Que muitas pessoas enlutadas, elas realmente têm problemas cardiovasculares, então aumenta a incidência de angina instável, de infarto, tá? Então isso é uma coisa real, é uma questão fisiológica, a pessoa vai passar por isso e algumas vão ter maiores reações orgânicas do que as outras, tá? Então, falta de ar, algumas pessoas podem vomitar, podem ter insônia, podem ter dor no corpo, certo? Podem ter pânico. Então, tem muitos sintomas e a gente tem que estar monitorando também, ok? Por isso que, no conceito de cuidados paliativos, esse cuidado se estende após a morte, né? Ó, pode ocorrer a negação da perda e a tentativa de viver como se a mesma não tivesse ocorrido. Então, essa negação também, ela pode ser de alguns minutos, né, de algumas horas, de semanas, de dias ou até de meses, né? Então, existem vários relatos de pessoas, por exemplo, que tentam continuar a rotina como se nada tivesse acontecido, colocando os lugares à mesa na hora das refeições, por exemplo, comprando coisas que aquela pessoa gostava, certo? Então, essa reação, ela pode ser mais ou menos intensa, tá? Mas ela pode acontecer, né? É esperado que aconteça. Então, acho que isso é muito interessante. Não é anormal a pessoa sentir isso, né? Provavelmente ela vai sentir e não tem nada de anormal, tá? Outra etapa seria anseio e protesto. Então, é uma fase assim de muita emoção. Por quê, pessoal? Veja, não deu certo, né? A primeira etapa do entorpecimento, a pessoa acaba percebendo que não adianta ela ficar parada, perdida, sem reação, não adianta ela negar, né? Porque aconteceu aquele fato. Então, o que ela vai começar a fazer? Às vezes ela se revolta, né?
ela começa a protestar contra essa realidade. Então, ó, é uma fase de pode haver, né, intenso sofrimento psicológico, muita agitação, muita emoção, então choro, raiva, irritação. Então a gente também pode ter intervenções nesse sentido, né? Explicando, auxiliando, escutando, tá? Muitas vezes, quando eu faço exercício sobre isso e eu pergunto o papel do enfermeiro, os alunos escrevem, encaminhar ao psicólogo. Sim, acho que é importante, mas nem todas as pessoas vão procurar os psicólogos, né? Então, a gente precisa também auxiliar, tá? Que é o nosso exercício sobre essa aula. Há uma tentativa de busca do reencontro da pessoa perdida. Então, a pessoa pode começar a querer visitar locais, por exemplo, que essa pessoa frequentava. Então, se é uma criança, os pais podem ir à escola, ir na casa dos amigos dessa criança, né? Acontece muito da pessoa voltar ao hospital, que for, né? Quando a pessoa fica muito tempo internada, às vezes o familiar volta ao hospital. Dificilmente ele declara isso, né? Eu vim aqui porque eu tô me sentindo angustiada. Muitos arrumam uma desculpa, não, é que eu vim entregar algum documento e tal, mas as pessoas, né? Nós, não vamos falar as pessoas, né? Nós temos essa necessidade de tentar esse reencontro. Então, é comum essa revisitação a todos os locais, as coisas que a pessoa gostava de fazer ou que ela frequentou, tá? Ó, pode haver crises fortes de choro, então essas crises podem vir do nada. A pessoa pode estar muito bem e de repente no minuto seguinte ela ter uma crise dessa, né? Às vezes vem uma lembrança. Então, acolher esse sentimento, né? Identificando que isso é algo que acontece, né? Não tentar reprimir também, né? Ai, não chore, foi melhor assim. Não, é importante que a pessoa coloque para fora os seus sentimentos, né? Como se fosse um copo que tá cheio de sentimentos e é importante esvaziar esse copo, tá? Ó, pode haver descrição da presença do falecido, então muitas pessoas têm crenças religiosas, né? E aí se mistura ali os entendimentos, mas a descrição na literatura, então, dessa presença, né? Porque o anseio pelo retorno é tão grande que realmente podem haver essas sensações de diferentes naturezas, como se fosse uma presença, um cheiro, né? Então, isso pode acontecer mesmo, tá? Ó, pode haver sentimento de raiva até contra si mesmo. Então, a pessoa pode, até no livro da Ruan de Dion, ela revisita, né? Ela relembra em detalhes todas as cenas que culminaram até o óbito do marido e ela se culpa em alguns momentos. Então, isso pode acontecer, né? Da pessoa ficar buscando aonde ela errou, o que ela poderia ter feito de melhor para que isso não acontecesse, tá? Então, isso pode acontecer. Ó, pode também haver culpa contra as demais pessoas. Então, pode culpar a enfermagem, pode culpar a equipe médica, pode culpar algum familiar. Então, a gente pode acolher essas queixas, né? E conversar com essa pessoa sobre isso, né? Pode haver, inclusive, culpa do própria pessoa que faleceu, né? A pessoa pode culpar elas. Por que você fez isso comigo? Então, isso pode acontecer, tá? E aí, pessoal, pode começar a surgir uma preocupação com as lembranças, com os pertences do falecido. Isso é muito variável, né? Conforme cada indivíduo. Então, algumas pessoas querem lembrar, outras pessoas evitam. Então é importante não bloquear isso, né? No livro da Guiomar Martins, aquela enfermeira que eu falei para vocês, ela cita muito isso, né? Até nas palestras dela, ela cita também, ela perdeu o filho. Então, ela refere que as pessoas não queriam falar sobre isso. Toda vez que ela queria lembrar alguma coisa do filho, as pessoas falavam, não vamos falar sobre isso. Então, isso doía muito nela, né? Então, é uma fase em que a pessoa, ela quer lembrar. Algumas não, né? Mas outras sim. Essa questão dos pertences também é muito complexa e muito individual. Então, algumas pessoas demoram a se desfazer dos pertences, outras pessoas se desfazem rápido, né? Então, tudo vai depender de inúmeros aspectos que a gente vai falar mais para frente, né?
do apego que essa pessoa tinha, né, uma com a outra. Então, a gente também pode auxiliar as pessoas nesse sentido, né, de que não tenham pressa, que façam tudo a seu tempo, certo? Uma outra fase de desespero, então a pessoa percebe que esse anseio, esse protesto, essa raiva, né? Esse choro não vai adiantar também. E aí ela começa a sentir mesmo, a reconhecer que houve essa perda e que não tem como retornar, né? Por mais que haja crença religiosa, né, de ressurreição, de reencarnação, é uma realidade, né? Aquela pessoa não voltará. Então, como ela começa assim, se dar conta disso, pode haver a busca por esse falecido, busca no sentido psicológico mesmo, né? Então, querer resgatar, querer novamente procurar os lugares que ele ia, certo? E aí vão ter vários momentos assim, ó, de depressão, de apatia. Então, a gente pode também estar próxima da pessoa nessa etapa. Pode haver falta de interesse pelas coisas da vida, então, desde coisas rotineiras até a própria higiene pessoal, por exemplo, né? A própria alimentação, cuidado com a roupa, com a casa, como mesmo com o trabalho, né? Para quem trabalha fora, com o cuidado, sei lá, de filhos. Então, a gente pode monitorar isso e auxiliar nesse processo, né? Ó, a pessoa pode ter também alteração de iniciativa e concentração. Não tem iniciativa para fazer as coisas, por exemplo, a hora do almoço está se aproximando, não tem iniciativa para fazer o almoço, ou se desconcentra, não lembra mais a receita. Então, isso é absolutamente normal, né? E podem ocorrer em todas essas etapas os sintomas somáticos, tá? Então, alteração no sono, no peso, no humor. Então, tudo isso pode ocorrer, tá? E aí, pessoal, há uma das últimas etapas descritas que seria a recuperação e a restituição. Então, a pessoa realmente vai se dando conta dessa perda, vai sentindo a perda no dia a dia e ela pode ficar deprimida. Tá? Então, a gente também pode procurar lá vários diagnósticos de enfermagem em relação a isso e propor intervenções, tá? Que não sejam da área do psicólogo, ok? Então, ó, aos poucos a pessoa vai se recuperando e ela vai tendo sentimentos bons de esperança, de reinício da vida, vai tentando retomar a rotina, certo? As coisas vão entrando nos eixos. Algumas pessoas isso acontece um pouco mais rápido, outras um pouco mais lento. Então não tem assim um tempo pré-estabelecido em que isso deva ocorrer, tá? Ó, ela já aceita as mudanças, então a gente percebe, por exemplo, que normalmente a pessoa se desfaz realmente dos pertences, tenta mudar as coisas em casa de lugar, retomar coisas da vida. Às vezes, por exemplo, alguém perdeu o cônjuge, já às vezes já pensa em encontrar um novo companheiro, né? Então, a redução ou parada da busca pela pessoa falecida. Então, ela para de ficar indo nos lugares, de procurar as coisas, né? Torna-se mais independente com iniciativa, retoma, né, a sua vida. E é comum o retorno dos sintomas precedentes em alguns momentos. Então, mesmo nessa fase que a pessoa já retomou a sua vida, se reconstituiu, ela vai ser uma nova pessoa agora, né, do ponto de vista psicoafetivo e emocional, mas eventualmente, principalmente naquelas datas mais difíceis, né, Natal, aniversário, ou no dia a dia mesmo, ela pode ter algumas exacerbações de sentimentos, né? Que é normal, tá? Então vão pensando aí quais são as intervenções que vocês podem proporcionar como enfermeiros em todas essas fases, né? Que não invadam a área dos psicólogos, tá bom? Outra médica, né, que relatou alguns estágios pelos quais a pessoa passa é a Elizabeth Kubler-Ross. Ela fez uma pesquisa com pessoas, né, com doenças avançadas. A gente até evita falar pessoa com doença terminal, porque algumas pessoas não entendem dessa forma, como término, né? Então, doença grave, doença avançada. Ela hoje já tem vários autores que colocam que não necessariamente a gente vai passar por essas fases assim de forma
numérica, então a fase 1, depois a fase 2, né? Já se sabe que não, que a gente pode ir e voltar para essas fases a qualquer momento e que essas fases representam as pessoas que têm qualquer tipo de perda ou de luto, não necessariamente por morte, tá? Então, por exemplo, perdi o emprego, posso passar por isso, por essas fases aqui? Posso passar. Ou terminei um relacionamento, né? Então, qualquer perda. Nessa aula em especial, a gente vai falar das perdas relacionadas à morte, tá? Mas pode ser em outra situação. Então, ela descreve a negação, a raiva, a negociação, depressão e a aceitação. E ela descreve também, vários autores descrevem que as pessoas, no geral, tanto a pessoa que está em processo de morrer quanto seus familiares, eles podem entrar em luto antecipatório, ou seja, ter todos esses sintomas, até dessas fases que eu falei, dessas etapas que eu falei anteriormente, de forma antecipada, né? Prevendo já a morte, então as reações podem ser antecipadas, tá bom? Então, eu não coloquei aqui, eu acho que eu não coloquei na aula, não, esqueci de colocar para vocês as etapas, então eu vou parar a aula aqui e vou acrescentar numa segunda parte da aula a explicação sobre essas etapas, né, que são muito importantes para nós. O que nós, como enfermeiros, podemos fazer para auxiliar essas pessoas em cada uma dessas etapas, tá bom? Então, a gente já volta na próxima aula.